Em um dos dias frescos de outono, quando a costa oceânica estava envolta por uma leve névoa, nosso herói, um mergulhador apaixonado e explorador, decidiu partir para sua caça submarina favorita. Ele passou muitas horas nadando entre recifes de corais e velhos destroços de navios que guardavam muitos mistérios. Mas naquele dia ele teve sorte como nunca antes. No fundo da água, entre bancos de areia, algo incomum brilhou. Um objeto reluzente, como se fosse feito de um metal que não se rendia ao tempo nem à corrosão. O objeto parecia um baú maciço, ricamente ornamentado, parcialmente enterrado na areia. Apesar do peso e do tamanho, o homem, sem perder o entusiasmo, fez todo o possível para trazer a descoberta à superfície. As dificuldades não o assustavam. Pelo contrário, elas apenas alimentavam sua sede de descoberta. Ele sentia seu coração bater mais rápido a cada instante, pois parecia estar à beira de algo grandioso. Quando finalmente o baú chegou à margem, cercado pela espuma do mar e pelas dunas, o mergulhador percebeu que todo o esforço havia valido a pena. Os entalhes em seus lados lembravam símbolos antigos que ele já vira em livros sobre civilizações esquecidas. O tempo parecia ter parado. Com a mão levemente trêmula, ele tocou a tampa, sentindo-a ceder ao seu esforço. Mas a revelação do segredo estava apenas começando. Alcançando as ferramentas para abrir cuidadosamente o cadeado, o herói antecipava o que poderia estar dentro. Uma coisa era certa: aquilo não era apenas um tesouro, mas algo mais misterioso e antigo do que ele poderia imaginar. Mas o que exatamente estava guardado nesse artefato ancestral? Desembalagem. Tesouros ou armadilha? Com ansiedade e cautela, nosso herói se inclinou sobre o baú, examinando atentamente o cadeado intricado. Ele havia sido feito no estilo dos antigos mestres, com mecanismos complexos e padrões que pareciam advertir sobre seu propósito. O sol ainda não tinha subido muito, e seus raios criavam sombras curiosas, brincando na superfície do baú. O homem pegou uma gazua pequena, mas confiável, e prendendo a respiração começou a trabalhar. Após alguns minutos de trabalho tenso, o cadeado cedeu e a tampa do baú se abriu com um leve rangido. Poeira e o ar do mar rapidamente preencheram o espaço interno, revelando o conteúdo. A primeira coisa que chamou a atenção foi um mapa, no qual estavam representados locais misteriosos e símbolos. No entanto, isso era apenas uma parte do tesouro. Debaixo do mapa havia um manuscrito antigo, cuidadosamente enrolado e amarrado com uma fina fita de couro. O papel parecia incrivelmente frágil, mas as inscrições nele estavam surpreendentemente nítidas. O homem cuidadosamente a desenrolou, vendo símbolos estranhos no lugar das letras e palavras habituais. Seu coração começou a bater mais rápido, mas ele sabia que precisava ser cauteloso. Diante dele poderia estar tanto uma descoberta incrível quanto uma armadilha cuidadosamente disfarçada. Ele rapidamente enrolou novamente os mapas e o manuscrito e mergulhou em pensamentos sobre aonde aquela descoberta o levaria. As próximas buscas e pesquisas prometiam ser tão emocionantes quanto a própria descoberta. Embora nuvens começassem a se acumular no horizonte, uma chama de aventura se acendia em sua alma. Agora ele precisava descobrir o que aquele mapa escondia e quais segredos guardavam aquelas páginas esquecidas. Mas antes de começar a decifrar, ele precisava encontrar um especialista que o ajudasse a desvendar o mistério da língua antiga. Páginas esquecidas do passado. Com os tesouros em mãos, o homem seguiu rapidamente para a vila mais próxima, onde esperava encontrar alguém que pudesse lançar luz sobre esses escritos enigmáticos. Ele embalou cuidadosamente o manuscrito e o mapa, procurando protegê-los da chuva e do vento. Na vila, cheia de prédios antigos e ruelas aconchegantes, ele logo se deparou com uma pequena livraria. O dono dela, um senhor idoso chamado Edgar, chamou a atenção imediatamente, pois, como se descobriu, possuía um vasto conhecimento sobre antiguidades. Ao saber da descoberta, Edgar, visivelmente entusiasmado, ergueu seus óculos redondos e começou a ler o texto. Ele ficou impressionado. O idioma utilizado no manuscrito pertencia a uma civilização pouco conhecida que existiu há milênios. Textos assim eram raros e valiosos. Com sua pequena biblioteca e tomos antigos na loja, Edgar começou a buscar a chave para o enigma. Logo ficou claro que alguns símbolos lembravam sinais que ele conhecia, usados em relíquias sagradas, os quais poderiam indicar a localização de um templo antigo. No entanto, mesmo para Edgar, desvendar o mistério não era tarefa fácil. O texto continha muitos elementos enigmáticos. A descoberta logo chamou a atenção de historiadores locais, e a equipe juntou-se um jovem cientista especializado no estudo de línguas antigas. Enquanto trabalhavam juntos, nosso herói percebia cada vez mais o quão únicas eram suas descobertas. No entanto, a cada novo símbolo surgiam novas perguntas. Que mistério está escondido neste manuscrito? Grandes descobertas e novos encontros o aguardavam, capazes de mudar o rumo de suas buscas. A intriga só aumentava, e o homem sabia que ainda teria muitos momentos surpreendentes pela frente, que exigiriam atenção especial e perseverança. Adiante, ele encontraria um mapa que levava ao desconhecido, e que talvez revelasse ainda mais mistérios. A decifração do idioma.
A chave do mistério. Os tesouros encontrados no fundo do oceano trouxeram uma descoberta inesperada quando nosso herói pediu ajuda a Edgar, um especialista em antiguidades. A livraria, com suas prateleiras empoeiradas e tomos misteriosos, tornou-se o ponto de partida para desvendar o idioma antigo. O idoso Edgar, emocionado com a notícia, examinou atentamente o manuscrito. Seus olhos brilharam ao reconhecer um idioma raro, que dificilmente se encontra até mesmo nos manuscritos mais antigos. Logo juntou-se a eles um jovem estudioso, capaz de compreender as nuances linguísticas. Juntos, eles buscavam pistas para compreender o texto, folheando páginas de antigos volumes e comparando os símbolos com os sinais que conheciam. Não era uma tarefa fácil, pois o idioma continha muitos elementos desconhecidos. Cada símbolo decifrado levantava novas questões, tornando a solução do idioma cada vez mais fascinante e desafiadora. No decorrer do trabalho, descobriram que os símbolos estavam ligados a relíquias de tempos antigos que poderiam indicar a localização de um templo esquecido. Enquanto os três homens mergulhavam nos mistérios da língua antiga, nosso protagonista percebia que os artefatos encontrados podiam conter informações históricas importantes, capazes de mudar sua compreensão do passado. As noites passadas estudando sempre traziam novas descobertas. Em suas mãos estavam as chaves para o enigma, mas ainda havia uma jornada misteriosa pela frente. O mapa que levava ao desconhecido os atraía, prometendo revelar ainda mais segredos que poderiam mudar a história. A cada passo eles se aproximavam da solução de um grande mistério, mas à frente ainda os aguardavam descobertas e desafios ainda mais emocionantes. O mapa que levava ao desconhecido. Enquanto a equipe continuava a decifrar o idioma misterioso, nosso herói não parava de pensar no mapa, que parecia esconder segredos ainda mais profundos. As linhas desenhadas à mão se cruzavam de forma tão caótica que era difícil determinar quais terras ou águas elas descreviam. Mas um símbolo se destacava especialmente, uma estrela visível apenas sob determinado ângulo da imagem, cercada por círculos de vários tamanhos. Esse era um ponto-chave, que claramente indicava algo importante. Edgar, ao perceber isso, lembrou-se das antigas lendas que falavam sobre uma ilha perdida, que muitos tentaram encontrar ao longo dos séculos. Acreditava-se que essa ilha escondia riquezas incalculáveis e relíquias antigas, capazes de mudar o curso da história. O jovem cientista compartilhou sua ideia de que o mapa talvez não tivesse sido desenhado por mãos humanas, mas poderia ser um legado de uma civilização há muito desaparecida. Inspirados por esses pensamentos, os três homens decidiram partir em busca da ilha. Eles se prepararam cuidadosamente, reunindo tudo o que era necessário para a perigosa jornada: instrumentos de navegação, suprimentos de comida e água, além de pesquisas de expedições anteriores que já haviam tentado desvendar esse mistério. O protagonista, traçando o plano no mapa, deixava todos em uma expectativa ansiosa pela nova expedição, sempre retornando ao pensamento de que o destino os impulsionava para uma grande descoberta. Reunidos, eles partiram em uma jornada cheia de desafios e mistérios. Os aguardava uma viagem rumo ao desconhecido, onde cada passo poderia levar tanto à tão esperada vitória, quanto a um perigo desconhecido. A cada dia no mar, eles se aproximavam do ponto marcado no mapa, e as expectativas cresciam junto com as ondas. O mapa que levava ao desconhecido não era apenas um pedaço de papel. Ele guardava a chave para um segredo secular, e agora era preciso encontrá-lo. O primeiro enigma. A jornada começa. Ao partirem, a equipe se deparou com os primeiros mistérios desconhecidos. A viagem marítima não prometia ser fácil. Seu navio navegava entre recifes e ilhas enevoadas, escondidas no silêncio da noite. Cada dia trazia novos desafios e o mapa com seus símbolos intrincados tornava-se para eles uma estrela guia. A estrela no mapa, destacando-se entre outros símbolos, atraía cada vez mais a atenção deles, como um ímã para seus olhares e pensamentos. Finalmente, eles chegaram ao ponto no mapa onde, segundo sua intuição, algo significativo deveria estar escondido. Quando a tripulação desembarcou, diante deles se revelou uma cena que só a imaginação poderia descrever. Ruínas enormes, quase totalmente engolidas pelo tempo e pela vegetação. Blocos de pedra cobertos de musgo contavam sobre uma civilização cujos conhecimentos fundamentais talvez tenham se perdido ao longo dos séculos. Montando acampamento, eles começaram a explorar as ruínas, onde cada passo poderia levar a uma descoberta capaz de dissipar mitos seculares. O primeiro enigma de sua nova jornada se revelou diante deles. Em uma das paredes, eles encontraram uma porta escondida entre as pedras. Atrás dela, abria-se um espaço profundo e fresco, revestido de lajes entalhadas e coberto por inscrições misteriosas que pareciam ilustrações de um antigo manuscrito. Como um labirinto, essa estrutura escondia mais do que diziam as lendas locais. A cada passo em direção aos aposentos internos, eles percebiam que os antigos donos daquele lugar haviam deixado mais do que simples elementos arquitetônicos. Símbolos nas paredes, semelhantes aos que eles haviam decifrado antes, os levaram ainda mais fundo nas profundezas em busca de respostas.
À frente deles estavam descobertas que poderiam revelar um segredo escondido há séculos. Agora tudo o que podiam fazer era esperar que seus esforços não fossem em vão. Fantasmas do passado. Obstáculos inesperados. À medida que se aprofundavam na ilha, os heróis começaram a sentir uma atmosfera estranha, como se o tempo tivesse começado a brincar com sua percepção. Eles descobriram que cada passo que davam era acompanhado por sons estranhos, ecos, como se fossem do passado. Contra o pano de fundo do sussurro do vento e do farfalhar das folhas, era possível ouvir claramente as vozes fracas atravessando a densa selva. Parecia que o mundo ao redor deles havia ganhado vida, e isso fazia com que a equipe se movesse cada vez mais rápido e com mais cautela. No caminho, eles se depararam com estátuas de pedra cobertas de símbolos que exerciam sobre eles um efeito hipnotizante e, ao mesmo tempo, desafiador. Parecia que os olhos das estátuas observavam cada movimento deles acompanhando seu progresso. Era assustador e fascinante ao mesmo tempo. Mas não havia dúvidas, eles estavam no caminho certo. Essas estátuas claramente marcavam uma área onde, em tempos antigos, ocorreram eventos importantes de uma civilização e podiam conter pistas para o avanço deles. Seguindo em frente, eles encontraram uma passagem estreita que levava a uma sala misteriosa subterrânea. Lá dentro reinava um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelos passos deles. Nas paredes, eles encontraram inscrições e imagens gravadas que pareciam contar a história de um grande acontecimento ocorrido há muitos anos. Entre os desenhos destacavam-se cenas de batalhas e figuras enigmáticas que protegiam algo importante. Esse lugar claramente tinha um valor histórico capaz de lançar luz sobre os mistérios do passado. Quando eles se aprofundaram no recinto, ficou claro para eles que aquilo não era apenas parte de ruínas, mas possivelmente um templo ou santuário onde eram realizados rituais. No chão à sua frente havia uma imagem quase apagada pelo tempo, mas ainda discernível. Esse era o elemento-chave de sua busca, conectando o mapa e o manuscrito. Naquele momento, cada sensação nervosa se intensificava. Eles perceberam que estavam à beira de uma descoberta capaz de mudar suas vidas. Mas o que os aguardava adiante? Seriam símbolos antigos, advertências ou orientações? Avançando pelo corredor sombrio, a equipe deparou-se com um altar cuidadosamente esculpido na pedra. Ao lado dele, destacavam-se símbolos antigos, formando um círculo, seja por acaso ou de propósito. Esses sinais nunca haviam aparecido em suas pesquisas anteriores. Refletindo sobre a simbologia, logo perceberam que o altar possuía um nicho oculto, que poderia conter uma pista para o enigma deles. As paredes do recinto, cobertas por símbolos estranhos, pareciam ganhar vida à luz das tochas, projetando sombras assustadoras. Cada descoberta escondia em si um novo aviso ou, talvez, uma orientação. Parecia que esses símbolos guardavam a chave para uma porta que levava a algo mais significativo. Os homens começaram a estudá-los cuidadosamente, comparando-os com aqueles que estavam no mapa e no manuscrito. Logo, eles se depararam com uma imagem que lembrava um aglomerado estelar que já haviam visto nos desenhos e juntaram os fragmentos do quebra-cabeça. Edgar, ao notar algo familiar, apontou para um elemento que simbolizava uma antiga profecia e sugeriu que as inscrições poderiam estar falando sobre alguma aprovação ou ritual que deveria ser realizado. Examinando cuidadosamente cada símbolo, a equipe começou a perceber que estavam diante de uma decisão difícil: enfrentar a aprovação ou permanecer na ignorância, talvez perdendo a chance de desvendar o mistério. A cada passo no estudo dos símbolos, eles se aproximavam mais da verdade. Os símbolos desconhecidos tornaram-se parte de suas aventuras, ajudando-os e ao mesmo tempo confundindo-os. Mas agora eles sabiam que talvez a chave para o enigma já estivesse em suas mãos, escondida em elementos discretos, despercebidos à primeira vista. O que o destino teria preparado para eles na próxima etapa? O último passo, o desconhecido no horizonte. No horizonte, onde o oceano se fundia com o céu, o último enigma aguardava seus desbravadores. A equipe, avançando cada vez mais fundo no coração do antigo complexo, sentiu uma tensão crescente. As velhas paredes de pedra escondiam segredos que estavam prestes a ser revelados. Eles chegaram a um terraço ao qual levava uma trilha sinuosa e viram diante de si enormes portas, cobertas pela poeira dos séculos e por misteriosos padrões familiares do mapa. Eram exatamente aquelas portas que eles procuravam durante toda a jornada. Reunindo toda a sua coragem, eles se aproximaram e, examinando cuidadosamente o mecanismo da fechadura, começaram a abri-lo. Um rangido suave soou quando eles finalmente conseguiram mover as portas, revelando a magnificência de um antigo salão oculto dos olhos do mundo moderno. Raios de sol, atravessando as fendas nas paredes, iluminavam artefatos impecavelmente preservados, indicando a época em que aquele salão estava em seu auge. No centro do salão havia um enorme folheto, cujas páginas maciças estavam cobertas de textos e símbolos antigos. Esse era o elemento-chave de sua busca que unia toda a história em um só quadro.
Cada passo dentro do salão era acompanhado por um eco e cada toque provocava um arrepio nas costas pela consciência da importância do momento. A equipe, prendendo a respiração, começou a estudar o folheto, mergulhando em um texto que talvez pudesse mudar para sempre sua compreensão da história. No entanto, a aventura deles não terminava apenas com a descoberta do folheto. De repente, um sussurro foi ouvido no ar, enchendo o salão de uma só vez. Era uma vibração que vinha das paredes, como se antigos espíritos estivessem saudando os visitantes. Os heróis, percebendo que estavam apenas à beira de grandes descobertas, entendiam que cada página daquele folheto poderia lhes revelar novos horizontes. Agora eles estavam diante de uma escolha: voltar e contar ao mundo sobre a descoberta ou seguir adiante, explorando mais profundamente. Ao longe, além do horizonte, novos enigmas os atraíam, e a principal questão permanecia em aberto. O que exatamente eles haviam encontrado? A solução de um mistério secular ou o início de uma nova história? A solução de um mistério secular ou o início de uma nova história? O eco dos passos no majestoso salão, onde os textos dos antigos mestres ganhavam vida nas páginas do folheto, se dissipava, restando apenas o silêncio, interrompido pelo tremular das tochas. As linhas nas páginas, marcadas pelo tempo, começaram a se transformar em algo mais significativo do que apenas um conjunto de palavras. Símbolos que eles já haviam visto antes de repente ganharam clareza, como se um enigma oculto finalmente começasse a revelar seus frutos. A equipe, tremendo de emoção, continuava a se aprofundar no texto, folheando página por página. Cada palavra lida os levava a uma nova compreensão. Descobriu-se que o tomo não era apenas parte de um legado misterioso, mas também o diário de uma civilização há muito desaparecida que um dia prosperou ali. Os registros, que se revelou possível decifrar, narravam grandes descobertas, conquistas e também um conhecimento que superava os conceitos modernos. Tais descobertas não apenas ampliavam os horizontes, mas também faziam pensar sobre o que mais poderia estar escondido nesse mundo perdido. À medida que se aprofundavam no conteúdo, a sala foi preenchida por uma leve brisa, como se fossem sopros invisíveis do passado. O tempo parecia se comprimir em um único momento, quando diante deles se desvelava uma história perdida ao longo dos milênios. Diante de informações tão poderosas, a equipe compreendia que sua jornada estava apenas começando. Os símbolos enigmáticos que antes pareciam incompreensíveis, agora abriam caminho para novas descobertas e pesquisas. Ao final, eles entenderam que aquele era apenas o primeiro passo rumo às maiores descobertas. O antigo folheto, assim como o mapa, os conduziu até uma porta fechada, atrás da qual se escondem novos conhecimentos e segredos. A descoberta tornou-se não apenas uma solução, mas o início de uma nova história, possivelmente muito mais significativa do que eles poderiam imaginar. Agora, diante deles, abria-se um horizonte totalmente novo, repleto de descobertas inesperadas e enigmas que eles teriam que desvendar. E já estava em suas mãos o futuro como pesquisadores proativos que não se contentam com o que já alcançaram.